meramente classificatório. A partir de 64, então, o meu trabalho seria mapear essa censura, tentar criar um panorama geral do movimento da censura durante o período todo do regime militar, e que vai, na verdade, vai além, porque a censura é válida no país até 88, ela só termina com a nova Constituição. Né? Até lá, ela existe e ela atua. Né? Ao contrário de todo mundo, isso eu vejo, ouvi muito dizer, vejo, continuo ouvindo, e é uma coisa muito perigosa, a coisa da abertura. Né? Mas abertura política, não. Ela continuou existindo, ela continuou trabalhando, e nesse momento existia já um trabalho político muito bem fundamentado, porque ela fazia. A gente vai chegar lá, que é exatamente os anos 80. Tá? Será que isso é meu? Eu vou só desligar, tá, gente? Nunca liga, eu acho que isso é ligar. Não sei desligar isso, muito fácil. Esquece. Bom, então, era esse o trabalho. Né? Tentar. Eu consegui. Como é que eu defini esse corpo, essa bibliografia de fontes básicas, né, de fontes primárias? Bom, primeiro tinha que achar o processo de censura. Portanto, de uma certa forma, o que determinou a entrada dos filmes, ou a não entrada de um filme no meu trabalho, foi a localização do processo de censura dele. Até 67, a censura trabalha na verdade, a censura assume para si o que a sociedade civil impôs com o golpe. Né? Então, o conceito conceito conservador, moralista, que foi estabelecido pelos filmes do IPES, pelo movimento das mulheres católicas, pela Marcha da Família com Deus na Liberdade, enfim, isso tudo, que antes essa censura moralista era imposta pela sociedade, os Cafajestes vai sofrer isso, de Rui Guerra em 62, né? Ele é liberado pela censura e ele é proibido pela sociedade civil conservadora. Então, essa função a censura assume a partir de 64. Então, ela trabalha com conceitos moralistas, ela vai cortar palavrões e cenas de sexo e tal, revestimentos, os cafajestes, vai começar a sofrer aí sim da censura, né? Para imagina aquela cena de nudez nova, enfim, tá. A partir de 67, existe claramente dentro dos processos um movimento a censura muda dessa base moralista para um ensaio de uma atuação político-ideológica. Né? Então ela lentamente começam a aparecer nos processos palavras que anteriormente não se via, né? Subversão, esquerda, revolução, essas coisas começam a ser colocadas nos processos, os pareceres começam a levar isso em consideração para proibir. Bom, ainda a gente tem aí uma censura que é feita por funcionários públicos, civis, né? Pessoas que foram tiradas daqui de lá e tal, que passam a trabalhar para censura. Você sabe o perfil dessas pessoas? Eu entrevistei. Seria possível pensar? Eu conheço um, ele vivia bebendo ali na adega Pérola, na Siqueira, um cara normal. Haveria alguma característica profissional? Nesse momento, não. Era um advogado? Não, nesse momento, não. Isso a gente vai verificar mais tarde. Não. Eram burocratas. Eram burocratas que foram deslocados, administrativos, que foram deslocados para fazer esse trabalho inicial. A partir de 67, começa a ver, e fica claro nos processos, aí começa a ter uma profissionalização da censura. A censura começa a se preocupar em formar pessoas para exercer censura com um objetivo claro, aí sim começa a aparecer claro, de reprimir o movimento cultural brasileiro, enfim, né, todo o movimento de cinema, de teatro começar a existir, isso tem que ser barrado.
E essas pessoas precisam ser trabalhadas, treinadas, e aí acontecem cursos de censura, que são muito engraçados. Né? Tem que aprender apostilas. Tem que aprender. Tem apostilas disso, né? Eles fazem que tipo de coisa quando tinha essa... Eles fazem análises políticas, eles discutem Marx, eles leem o Capital, eles listam os cineastas perigosos do Brasil. Você colocou como anexo essas apostilas, é importantíssimo, né? Isso tá. Não, aí nesse trabalho não, eu não coloquei, eu vou dizer aqui sinceramente para vocês por quê. Porque eu achei que isso era uma coisa para colocar aqui. Eu queria colocar esse material como anexo aqui no Brasil. Né? E como eu não entrei nesse mérito, assim, eu não me aprofundei, eu simplesmente citei, eu tinha esses argumentos, eu podia exemplificar isso através dos próprios processos, né? Eu preferi deixar assim, eu preferi no momento em que eu for retrabalhar isso, traduzir, organizar, para disponibilizar aqui, aí eu vou colocar esse material. Eu não queria que esse material ficasse pela primeira vez registrado na França. É bobagem, mas eu não queria. Então eu não fiz, eu não coloquei. Não que isso diminua o trabalho, mas ele tem está completamente referenciado sem o menor problema. Seria só um anexo, um adendo que eu achei que seria muito mais valoroso para a gente, não teria muita necessidade, não teria muito como inserir isso. São apostilas que eu teria até que traduzir, enfim, ia dar um trabalho, eu falei, não. Você aqui ainda não publicou nada, artigos nem nada. Acho que seria uma estratégia. Aqui não, eu publiquei lá. Eu tenho que começar a publicar aqui agora, né? Eu publiquei lá. Bom, então, tem esse movimento em 67 e lentamente a gente vai começar a ver, e esse documento que a gente leu de Roda Viva mostra isso, e muitos outros, em todos os processos, começa a acontecer o seguinte: a direção nacional e estadual da censura, estadual São Paulo e Rio, começa a se militarizar. Os cargos de direção passam a ser conduzidos por generais, o diretor, enfim, os diretores, enfim, passam a ser generais, coronéis, né? Até que, finalmente, em 68, com o AI-5, aí acabou a brincadeira. Aí vamos parar de brincar, né? Agora a gente vai falar com o general. Então, são eles que determinam o que vai ser feito, e aí a condução é político-ideológica, ponto. Né? E isso fica claro em todos os processos. Bom, esse é o primeiro... Pergunta: existem censores para cada forma de expressão artística? Um censor para teatro, um para cinema, ou era geral? Não. Era específico, né? Não. Eles começam realmente a censura, no programa de Roda Viva, o Zé Celso, e o programa Roda Viva é de 60, início de 68, quer dizer, ele na verdade é visionário ali, porque ele estava dizendo um negócio que, né, ele fala um negócio que é maravilhoso. No programa da peça, ele diz que a censura é a única coisa que funciona absolutamente bem no país. Né? Que eles são competentes, que eles são instruídos, que eles são sérios e que eles não estão ali brincando. E é exatamente isso. Quer dizer, eu entrevistei um censor que já é de uma fase posterior, já é dos anos 80, né? E ele acredita piamente no que ele fazia. Ele não tem, é uma pessoa de bem, é uma pessoa, enfim, né? Ele acredita no trabalho que ele fazia. Ele estava trabalhando para preservar o Brasil de más influências, as nossas gerações, as nossas crianças, o público e tal. Ele acredita de lágrima no olho. Tá? E é isso que a gente vai ver. É assim que eles vão trabalhar. E existia também uma outra coisa, que era o seguinte: na partir de 68, ela se profissionaliza mesmo, né? A direção é militar, e ela passa a gerar um pânico nos censores. Porque, ai deles, se eles lideram o negócio, eles estão controlados por militares. Você continua os antigos censores numa posição hierarquicamente inferior. Exatamente, exatamente. Com uma direção que impõe claramente os preceitos a serem seguidos. Né? E as sanções a um censor que deixasse passar alguma coisa é um negócio
absolutamente aterrador para eles também. Mas eles morriam de medo. Né? Eles cortavam tudo. Exatamente. Esse sensor me disse assim, na dúvida, corta. Dúvida agora. Na dúvida, corta. Vou discutir? Não, corta. Deixa o cara reclamar. Entendeu? Por quê? Porque se o produtor ou o diretor, enfim, resolvesse colocar um recurso, o recurso dele era feito pro general. Então era aquela coisa, problema do produtor com o general, manda ele lá discutir com o general. E o general, obviamente, bom, quanto mais cortado melhor, tá resolvido, entendeu? Algumas vezes, aí a gente vai ver mais pra frente, isso começa a mudar e eles começam a dar bombom para não soltar o chocolate, né? A dar uma balinha para não soltar o chocolate. Então, troca uma coisa por outra, mas a gente também vai ficar esperto. E a gente vai ver isso também. Né? Eles ficam espertos, mas a gente também fica. E aí fica uma guerra interessante aqui pelos anos 70. Bom, o primeiro movimento então é esse, tá? Termina com AI-5, né? E do AI-5, a partir de 68, esse segundo movimento, que é essa profissionalização da censura, ela está militarizada, não tem discussão, cortou, acabou, né? E aí tem uma coisa curiosa, em 69, ou seja, no início desse segundo movimento, a gente tem a criação do Embrafilme. Né? Eles criam a Embrafilme. E depois de um certo período, a Embrafilme vai começar a produzir. Quer dizer, o governo que censura, produz. Depois ele proíbe. Isto é muito interessante. Porque 100% dos processos, isso daqui a 10 anos a gente vai poder dizer com certeza, porque outros trabalhos vão existir, a gente vai engrossar esse material aí, a gente vai poder confirmar o que eu estou dizendo. Mas assim, dos 79 que eu peguei, 100% desses processos, desses filmes, os que foram totalmente proibidos, os que foram cortados, os que não foram cortados, enfim, independente do que acontece com eles dentro do país, eles são livres para exportação. Todos. Assim, eu não sabia disso. Todos. É só o país. Sem corte. Quer dizer, festivais internacionais são liberados. Todos. Todos. O que acontece? O governo, através da Embrafilme, ele produz no exterior uma imagem democrática. Olha o filme, olha o cinema que a gente produz. Né? Nós somos militares, nós somos democráticos. Olha aí o que a gente está produzindo. Né? Aqui a gente não viu. Eu lembro, eu não consegui pegar, gostaria que alguém um dia fizesse essa pesquisa, que é riquíssima também, mas eu me lembro já nos anos 80, eu me lembro de notas sociais, coluna social nos jornais aqui, uma das coisas que dava o maior ibope era assim, fulano de tal esteve em Nova York para ver o filme de fulano de tal. O pessoal saía daqui e ia ver os filmes brasileiros no exterior. E voltava e saía na nota na coluna social. Status, era uma coisa, né? Eles estavam lá. Isso foi 100% da produção brasileira. Toda ela foi liberada sem cortes para o exterior. Bom, por um lado, é um negócio, né? Tudo tem dois lados. Quer dizer, na medida em que eles tentavam com isso passar uma imagem de governo militar democrático, empreendedor, cioso da sua cultura e do seu cinema, produzindo, eles estavam pagando para aquilo ser feito, né? E levando, porque eles pagaram tudo, né? Festivais internacionais, tudo vai. Isso também serviu, e serviu mais, na verdade, porque né, o pessoal sabia o que estava acontecendo aqui, né? Os filmes iam, e o pessoal sabia que a gente aqui não estava vendo, o pessoal sabia que a gente estava sob uma ditadura militar. Tanto que muitos filmes se usavam dessa liberdade, desse gancho, desse caminhozinho, para levar os filmes para fora e guardar lá fora. Eles não voltavam. Então, quer dizer, serviu também para a gente, de certa forma. Né? É graças a esse movimento que hoje a
ainda existe uma cópia em 16 do Justiceiro do Nelson Pereira. Mas o Justiceiro não é um filme que tem nada demais, não? Mas ele foi confiscado Foi confiscado. e destruído. Os negativos do Justiceiro foram destruídos pela Polícia Federal. E isso foi uma coisa que o Nelson sempre soube e não podia provar. Porque ele não tinha nada em mãos. E agora Não você existe tem. nada aqui. Não existe nada. O processo do Justiceiro não existe. Não tem. Existe um documento do Justiceiro. Está aqui. Que é exatamente o documento que eu entreguei para o Nelson. Eu falei, me explica isso aqui. Ele disse, gente, É destruição. isto é o que eles fizeram. E prova, esse é o documento que prova que o filme foi confiscado, em que condições ele foi confiscado, e como existia um movimento, muito, isso é de 69, né? Outubro de 69, é um documento que eu não sei como que estava lá, é um documento confidencial do Serviço de Censura de Diversões Públicas ao chefe do Serviço de Censura, ao diretor da Polícia Federal de Segurança, né? Que fala textualmente da destruição dos negativos. Fala textualmente, ele diz, em 25 meses, é um documento gerado a partir de um pedido que foi feito do diretor da Polícia Federal de Segurança, né? O assunto é o filme Justiceiro. Por este documento, dá para inferir qual é o teor do documento, do pedido feito pelo diretor da Polícia Federal. O documento diz, face ao conteúdo do expediente reservado, número tal, procedente da segunda sessão do primeiro exército, referente ao filme nacional Justiceiro, cumpre-me informar o seguinte: a obra foi examinada no Serviço de Censura em setembro de 67, através de um grupo de censores que, em circunstanciados relatórios, indicaram a presença no contexto de cenas e frases de baixo calão, misturados a conhecidos chavões, e aí a gente vê aquilo que eu falei, que a partir de 67 começam a ter uma preocupação política, o relatório é de 67, misturados a conhecidos chavões de propaganda subversiva. Né? Em 25 do mesmo mês e ano, ou seja, 25 de setembro de 67, o então chefe do serviço determinou a liberação do filme, folhas 12 do processo respectivo, ou seja, existia um processo de censura. Eles sumiram com o filme e com o processo de censura do filme, de forma que o filme deixasse realmente existir. Né? Você leu agora o que é destruição do filme? Escuta, os certificados de censura, está tudo aqui, ó. Folha 12 do processo, certificados de censura número tal e tal, para drama, para trailer, existia. Fixando em propriedade menor de 18 anos, os postos de algumas palavras de baixo calão, propaganda antirrevolucionária. Bom, 2. Essa chefia vem recebendo reclamações contra a exibição de uma série de filmes inconvenientes, liberados em administrações passadas. A gente está em 69, né? No segundo movimento de censura. Todavia, a legislação em vigor não oferece qualquer amparo à cassação do certificado de censura com validade. Ou seja, o que o diretor da Polícia Federal estava pedindo é que o Serviço de Censura cassasse o certificado de censura válido. Validade era o quê? 5 anos, né? 5 anos, tá? Esta chefia, todavia, eis que o artigo 7, parágrafo tal, de janeiro de 46, estabelece. E aí ele vem com um artigo para mostrar que a lei estabelece que um certificado de censura válido não pode ser cassado, e que não pode ser recensurado enquanto for válido, ele explica na lei. Né? Ou seja, até aqui a gente tem a impressão que ele está dizendo assim, olha, sinto muito do que o senhor está querendo, não é possível, porque a lei diz isso, porque a lei diz aquilo, porque já tem, porque já foi e tal. Né? Aí vira a página e diz, certificados de aprovação expedidos são válidos por 5 anos, a contar na data da aprovação do filme, não sendo permitida a prorrogação do prazo. Recentemente, a lei não sei o que, de 68, especificou, e aí de novo a mesma coisa, ou seja, ele de novo prova que se a lei de 40 e tantos dizia isso, a lei de 68, que já é uma lei militar, reforça isso, que são 5 anos que não pode ter. Isto posto,
Referidos filmes somente poderão ser legalmente apreendidos, e aí a gente percebe que eles estavam pedindo, né, após a expiração do prazo de validade do certificado liberatório. Todavia, como medida extrema, em atenção ao documento original do Ministério do Exército, na presente data, foi encaminhado radiograma circular às delegacias, subdelegacias e postos da Polícia Federal, determinando a apreensão do referido filme em todo o território nacional e sua remessa para Brasília, a fim de que seja reexaminado de acordo com os novos princípios e diretrizes impostas para os espetáculos de diversão pública. Brasília, 10 de outubro de 69. Isso foi feito. O filme foi confiscado. Todas as cópias foram confiscadas. Abre-se uma exceção. Já tinha censura, né? Já estava válido. Todas as cópias foram confiscadas. Aqui, se vocês quiserem ver. A censura não era prévia, então. A censura não agia como. Era prévia. Ele tinha um certificado válido. Uma exceção. Esse procedimento é exceção. Ele era de 67, ele cumpriu o processo de censura, ele tinha um certificado válido, ele estava sendo exibido pelo país, e aí eles resolveram que ele ia ser destruído. E aí, olha esse documento, as cópias são todas apreendidas e o negativo, que se encontrava na líder, foi confiscado. E ele nunca chegou a Brasília. Esse material nunca chegou ao serviço de censura conforme eles estão sendo. Não. Esse material foi destruído. O filme deixou de existir. E graças a essa brecha do livro para exportação, hoje a gente tem, um ano atrás eu vi, um ano e meio atrás, patrocinado pela UF, no Centro Cultural do Banco do Brasil, quando lançaram o livro de roteiros do Nelson, eu vi, né, o Justiceiro, nessa cópia de 16 milímetros, que era uma cópia que tinha sido guardada na Itália e que ficou guardada na Itália durante todos esses anos. E voltou para o país agora, alguns anos atrás, 3 ou 4, e foi finalmente, então, é o registro que a gente tem. Né? E aí está a comprovação do que todo mundo sabia e ninguém podia provar. E o Nelson, agora, ele está vendo o que ele vai fazer com isso, se ele, enfim, se ele pode ainda abrir um processo de perdas e danos e tal. Né? A princípio fica aquela coisa, não, porque já passaram 30 anos. Esse documento ficou não acessível até 1990. Portanto, né, na minha opinião, esse prazo de 30 anos passa a valer do momento em que é possível você ter esse documento na sua mão. Se antes ele estava guardado na Polícia Federal e a prova cabal, como é que, bom, mas enfim, né? É isso. Esse é o segundo movimento da censura, né? É isso que começa a acontecer. Que vai até quando? Que vai até 74, eu diria. Mas 74 é uma inflexão importante, quando o pessoal do cinema novo vai ser absorvido pelo gravão. Exatamente. Então acho que isso deve mexer alguma coisa. Exatamente, claro, isso mexe muito. Bom, a partir de 74, mas 74 não é exatamente é 74 que o Roberto entra? É 74. É 74, não é aquele ano. Que tem uma mexida grande aí, exatamente quando esse povo todo vai para lá. Bom, vamos chegar lá. 64, como eu falei para vocês. O livro do vocês. Ortiz, o livro do Zé Mário Ortiz Ramos, como é que é? Estado e Lutas Culturais, né? Cinema, Estado e Lutas Culturais. Você conhece esse livro? Eu não li, mas eu folhei, né? Eu vou te lembrar, que eu acho que é interessante. Legal. Bom. Ainda nesse segundo movimento de censura, tem um negócio que é importante notar, e isso fica para próximas pesquisas, mas enfim, essa inserção da censura nesses termos faz com que a linguagem tenha que mudar. E aí que a gente vai ver, no meu trabalho isso pontua, a diferença entre o que vai acontecer na obra do Nelson Pereira. Né? É exatamente nesse período que ele vai fazer os filmes mais alucinados. É a época da metáfora, é a época, né, em que o cinema toma um rumo realmente, né,
faz-se o que é possível fazer, Fome de Amor, ele vem com uma série, começa com Como Era Gostoso Meu Francês, Fome de Amor, enfim, tem aí, né, o Alien, como é que chama o alienista? Asilo do Louco, enfim, vem com esse período. Bom, em seguida, tem então esse... Então tem esse movimento seguinte, que é exatamente o que eu acho importante, é importante falar isso. É o momento da abertura, né? Mais ou menos, quer dizer, começa ali a se delinear a abertura política. E a sensação que se tem é que é um momento então que as coisas começam a ser liberadas, né? E isso é falso, isso não é verdade. O que acontece é que este movimento até 74, ele vai impor uma mudança de linguagem no cinema brasileiro, né? Ou o cinema que é marginal, vai continuar marginal e cada vez mais marginal, quer dizer, mais enfim, né? O cinema, vamos dizer assim, esse segmento que eu trabalho, começa a usar muito da metáfora. O que vai acontecer com isso? Ele vai se afastar. O cinema brasileiro, ele deixa de ser, ele tem ali, ele vira um negócio que é um momento que eu acho que se cria essa coisa de que o cinema brasileiro é ruim, que não é bom, né? Essa noção que o brasileiro ainda tem, está mudando isso, mas que ainda existe, né? Que o cinema brasileiro é um saco e tal, vem desse período. Isso não é pouco, quer dizer, eu acho que isso é um projeto muito bem pensado. Tanto que a gente vai verificar em documentos, em processos, como Fome de Amor, Como Era Gostoso Meu Francês, não tem um problema, que aí tem a nudez, os índios, eles queriam vestir os índios, isso é muito engraçado, isso fica no próximo encontro, eu conto com detalhes. Eles queriam vestir os índios, porque não pode ter homem nu, então não queriam vestir, essa é uma outra história, mas assim, Fome de Amor, o próprio Asilo Muito Louco, esses filmes são liberados sem nenhum problema. E está escrito nos processos. O povo não vai ver mesmo, o público não gosta desse tipo de coisa, ninguém vai entender, são filmes, eles falam isso literalmente, são filmes para uma minoria, só os intelectuais vão ver, então eles começam a liberar. Eu tenho a impressão que também já era um momento que a imprensa estava marcando em cima e era desgastante. Até 75 não, ela está sob censura ainda. Ela vai, quer dizer, o AI-5 termina, já começa ali no final já, né? Mas o AI-5 termina em 78. E é só em 78 que a imprensa vai poder de novo bater sob pressão, né? Até aí ela está, não tem muito o que fazer. Tanto que isso eu também pesquisei. Meu material de imprensa buscava exatamente isso. Até que ponto a imprensa conseguiu nada. Tem um período aí do cinema brasileiro, que é exatamente isso, vai até 75, 76, que não existe nada. Né? Fora 2 ou 3 críticas que os jornalistas, que os críticos fazem, pontuações de fulano de tal no Festival de Berlim, filme não sei o que em Cannes, não sei o que, não rola muita coisa não. Né? A gente fica nesse mesmo. E aí então veio esse último processo, de 75 a 85, tem essa coisa do Roberto Farias nem para filme, tem um movimento grande de produção dos filmes, enfim, quando a Embrafilme começa a financiar também, né, e é o grosso da produção brasileira. Bom, aí tem essa ilusão de que a abertura essa coisa ficou tranquila. Não ficou tranquila, não, né? E os processos mostram isso muito claramente. A partir desse período, começa a acontecer, vocês pegam qualquer processo, vocês vão reparar isso. Bom, e a gente tem filmes do eu trouxe aqui para vocês um para ver, que é uma pérola em termos de comprovar que a abertura pode ter funcionado, sabe Deus para quem, mas para a gente não, né? Que é Pichote, o Leito Mais Fraco. Eles liberam Pichote, com 40 e tantos cortes. Eu tive o trabalho de pegar o filme e minutar cada um desses cortes. Não dá para entender. O filme vira qualquer coisa, né? Então, aqui, época de abertura, o processo de Pichote é de 1980. Né? Você trabalhou com
o Equador encontrou ele saiu do Brasil com uma cópia escondida, né? No pessoal que ele saiu do Brasil com uma cópia escondida, camuflada. Só quando o filme foi exibido no exterior, fez muito sucesso, é que foi liberado para ser exibido no Brasil. Liberado meio, né? O Hector fez um processo, ele falou sobre isso para mim. Ele era uma estratégia mesmo. Ele sabia que o filme aqui ia ter muito problema para ser liberado, então o que ele fez? Ele pediu uma censura, ele tinha que existir. O filme não saía do país, eles não censuravam para o exterior, eles liberavam, mas tinha que existir, tinha que abrir o processo. Ele abriu o processo pedindo exibição fora e tal. Isso quem vai usar essa tática é mais ainda do que o Bamento, exatamente o Farias, compra a Frente Brasil, ele vai fazer exatamente isso. Né? Só que ele não faz no exterior, até vai e tal, mas ele faz aqui no Brasil. Né? Eles pedem a liberação do filme para festivais, que é uma coisa restrita e tal, que normalmente se conseguia sem problema. E a partir daí eles tentam, com a pressão externa, né, da imprensa, nesse momento já com a pressão da imprensa brasileira, porque o AI-5 tinha caído e a imprensa não estava mais sob censura, eles tentam impor uma certa pressão, que a gente percebe aqui que não funciona não. Quer dizer, né, a censura continua fazendo exatamente o que ela queria fazer. E esse é um momento interessante, esse momento de abertura é muito interessante. O que acontece? Os filmes começam sim a ser mais liberados para o cinema, E é curioso isso, porque eles dizem textualmente nos pareceres: para o cinema não tem problema, porque é filme para intelectual, o povo não vai ver esses filmes, não tem problema. Né? Então eles começam a ser liberados para o cinema. Porém, a grande maioria deles, a grande maioria dos 79 que eu estudei, ficam proibidos na televisão até o final da censura em 1988. E quando conseguem liberação, conseguem, depois de recorrerem, no que já existia nesse período também, ao Conselho Superior de Censura, que era a última instância possível de recurso. Se o filme fosse proibido ali, caía no limbo, acabava pro resto da vida, morreu, não tem recurso. Depois de passar pelo Conselho Superior de Censura, às vezes eles conseguiam a liberação para a televisão para depois das 11 horas da noite. Mesmo assim, não é usual a exibição do filme brasileiro na televisão. Já vi um outro problema. Porque também não tinha, quer dizer, aí fica uma pergunta para uma próxima pesquisa. O que vem antes, né? O ovo ou a galinha? Na verdade, eles não eram liberados, quer dizer, falando desse o que eles não passavam porque não eram liberados ou eles não passavam porque a censura já tinha feito um trabalho de afastar o público do cinema brasileiro mesmo? Isso era fatal, né? Isso era verdade. O que determinou isso? É curioso. É uma coisa a se pesquisar. Fiquei curioso, falando desse universo pós-75, né? O que acontece com um filme extremamente popular como O Amuleto de Ogum? O Amuleto não tem muito problema. O Amuleto é considerado um filme fala de religião e tal, não tem muita aplicação, filme regional, né? Eles meio que vão por aí. Aquela saga depois daqueles filmes que o Nelson faz sobre aquela dupla caipira, como é que é? História da vida. Acho que esses filmes não passam batido, né? Eles passam bem pela censura sem problema. O que o Nelson declara, eu acho que ele confirma uma coisa que eu intuía, é o seguinte: ele diz uma coisa muito sincera da parte dele, até corajoso de certa forma dizer isso, tem certos cineastas que ficam levantando bandeira e tal. Ele disse: Leonor, eu era brasileiro, eu não queria sair daqui. Eu decidi que eu não ia sair do Brasil. E eu vi que existiam coisas que naquele momento não dava para fazer, porque não ia dar. Né? Ele diz que o último problema grave dele é com como era gostoso o meu francês, que aí realmente ele sai do Brasil. Por um outro problema, problema dele, né? Sim, mas aí, quer dizer, é um filme que tem problemas gravíssimos e que não passa. E ele fica tão desesperado com aquilo. Nesse momento ele diz: Leonor, eu decidi uma coisa, eu queria ficar aqui, eu queria continuar fazendo cinema e tinha uma estrutura repressora em cima da gente. Então, eu tratei de fazer o que era possível dentro desse universo. Por isso ele vai para clássicos, né? Ele vai
ele vai fazer o acolher, tratar de, enfim, ele continua buscando de certa forma os temas que lhe interessavam e muda a linguagem, muda a forma de, ele diz claramente, ele diz, eu fiz o que eu podia fazer. Talvez até faça anexo nesse raciocínio a própria adesão à Embrafilme, não é? Exatamente, exatamente. Essa questão da Embrafilme é uma coisa, tem que fazer tem que trabalhar muito ainda essa questão, porque tem muita coisa para trabalhar aí. O Kaká, por exemplo, fez uma autocrítica em relação a isso, né? Eles estão, no momento, eles estão repensando toda essa questão da Embrafilme. Tinha um povo que era contra, tinha um povo que era a favor, hoje em dia, eles percebem que guardadas todas as críticas que se tem a fazer, né, viabilizou o cinema de alguma forma, algum cinema. Né? É isso que eles falam. Que algum cinema foi viabilizado, que obras foram feitas, que existe uma filmografia que foi construída a partir daí. Que isso, bom, quais foram, quem foram, aquela velha história da fila, né, dos beneficiados, isso é uma questão que não se exclui, acho que são pertinentes, mas... Pessoal, você está dizendo assim, que a imagem que a gente tem brasileiro hoje não é uma imagem de filme ruim, na verdade? Não, hoje não. Não, mas está sendo construído, começou a se construir a partir da década de 70, né? E que isso teria sido uma ação deliberada do Estado, quer dizer, havia a intenção do Estado de construir essa imagem negativa do sistema brasileiro? Não, eu acho que não de construir uma imagem negativa, porque o Estado não produzia nada, ele não podia construir nada porque não era ele que produzia, mas de agir na medida de colocar os seus mecanismos de repressão, de controle, não é? Aí a censura, entre eles, a Polícia Federal e tal, a serviço de uma desmobilização dessa capacidade criativa, enfim, né? Eles conseguem concretamente mudar a filmografia do Nelson Pereira, por exemplo. Eu perguntei para ele numa entrevista, disse, Nelson, o que você teria feito quem é Beta se não fosse aquele momento assim? Isso foi jamais. Essa informação Fazer é quem é Beta? importante. Não. Fizeram o que era possível, né? Na verdade. Leonor, essa informação é importante das entrevistas que você gravou. Podia ser ditador. Você fez uma série de entrevistas com pesquisadores e gravou, não é? Como complemento para isso tudo, primeiro eu coletei todo esse material, eu estudei todo esse material, eu cruzei todo o material, eu levantei todas as hipóteses que eu teria levantar, as dúvidas, as questões, as perguntas né? E aí, de posse dessa mistura, né, desse cruzamento, aí eu contatei esses cineastas todos, com os quais eu trabalhei, não todos, eu não consegui localizar todos, alguns eu não consegui localizar, alguns se mostraram super disponíveis, mas a gente não conseguiu acertar datas, então não deu, mas bom, eu consegui fazer 12 entrevistas, que são 20 cineastas, eu acho, fora os que já faleceram também, tem que tirar eles, né, quer dizer, eu consegui fazer 12 entrevistas com os cineastas, levando para eles essas informações que eram todas, diga-se de passagem, eram todas absolutamente novas, né? Eles não tinham essas informações, eles não tinham esse material, eles não têm. Né? Então eu levei para eles isso tudo e entrevistei. E isso foi o que, quer dizer, esse foi o fechamento assim, da construção do meu material de base, né, para trabalhar. O fechamento foi isso. Eu entrevistei cada um desses cineastas, entrevistei Nelson, entrevistei Dona Lúcia, pelo Glauber. Entrevistas longas, né? Longas entrevistas. Muito longas. A mais curta tem 2 horas. E aí eu tomei o cuidado, quer dizer, aí pensei para o futuro, né? Aquelas coisas, tem certas coisas que a gente, quando faz, tem que pensar que talvez tem que pensar o que aquilo pode vir a ser. Pode ser que não venha a ser, mas você tem que sempre jogar. Eu poderia ter feito um gravador, né? E isso serviria perfeitamente para o meu trabalho, para esse trabalho, né? Mas eu tive o cuidado, né, de
de fazer o esforço de comprar uma digital, comprei uma filmadora, fiz tudo, enfim, montei uma equipe graças, de novo, ao apoio da UF, né? Entrei em contato com a UF, eu estava na França, vim para cá, entrei em contato com a UF, falei, olha, preciso, não tenho, né? Preciso de alunos para me ajudarem, preciso de gente para mexer no som, gente para mexer na luz, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Montei uma pequena equipe com alunos da UF, trabalhamos, fizemos um teste, enfim. Me dediquei realmente durante 6 meses a conhecer o material que eu estava trabalhando, que era uma câmera digital, uma coisa já ainda é nova, para mim era completamente novo. E aí, uma câmera, eu filmei com uma Sony DCV-900, que é uma câmera 3 CCDs, que dá uma qualidade, uma possibilidade, ela abre uma possibilidade futura de kinesioscopagem, né? Melhor do que uma de um CCD, e filmei essas entrevistas, né? E esse material, são 29 horas de entrevista. Espero poder fazer disso, primeiro um documentário geral, com o depoimento deles todos, dando exatamente, mostrando esse trabalho num documentário, e futuramente, a entrevista que eu tenho menos tempo, eu tenho 2 horas. E a entrevista que eu tenho mais tempo, que é do Roberto Farias, da dona Lúcia Rocha, com 5 horas com o Roberto Farias, tem 5 ou 6 horas com a dona Lúcia Rocha. E é nesse embate de ideias que, então, eles, a classe, sugere a Luiz Carlos Barreto. Né? Uma coisa que eu sempre fico cuidando é um segmento da classe, não é classe? É um segmento da classe, sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. A gente está falando, enfim, do segmento cujo cinema, de certa forma, foi mais, enfim, teve mais respaldo estrangeiro. Cinema novo, mais ou menos, né? Porque a gente vai cair para o Fade Brasil e aí vai dar uma confusão com essa ideia do cinema novo, né? O Roberto, fala isso para ele, na entrevista que ele deu é muito engraçado. Ele diz, gente, eu sou uma coisa, porque quem é do cinema novo diz que eu não sou do cinema novo. Quem não é do cinema novo diz que eu sou do cinema novo. Ele falou, eu sou o limbo, porque eu não... Eu me reuni ali com aquela turma. Ele diz muito isso. Ele diz, eu era amado e odiado, eu era odiado pelos 2 lados. Ele brigava no meio. Exatamente. Mas os primeiros filmes dele, mesmo os filmes da Atlântica, são filmes bastante politizados. Rio à toa, né? O Assalto da Embaixador, depois, né? Mas num primeiro momento, cinema novo era quem fazia cinema de esquerda. Depois vem o bloco para a ideia da linguagem revolucionária, que separa. Né? Mas então, para ir de novo para o que você estava perguntando, essa coisa quando o Roberto Farias entra na Embrafilme, primeiro era o Barretão. E aí, o Roberto, isso eu estou falando que ele me disse, tá? Não sou eu que estou dizendo ele. O Roberto chega para o grupo, tá? Aí sim, o grupo do cinema novo, também, não, é o Barretão, não sei o quê. O Roberto diz assim, gente, pé no chão, né? É um regime militar, o Barretão é comunista, vamos combinar? Ele não vai entrar, né? Ele não vai entrar. A gente vai perder a possibilidade de ter alguém da gente lá dentro, porque Barretão eles não vão aceitar. Não, Barretão não sei o quê. Bom, Barretão eles não aceitaram, como era previsto, né? E aí, então, bom, nessa o Roberto entra e faz. Bom, o Roberto faz, tem lá, é a época em que ele produz muita coisa, vamos dizer assim, dessa linha. Tunico publicou um livro agora, agora não, já usei. Sobre esse momento. Usei, bom, em seguida, ele tem coisas muito interessantes para falar, porque ele disse, se vocês quiserem, eu realmente posso fazer isso, porque eu acho que eu aqui não vou ficar repetindo tudo que ele disse, até porque posso correr o risco de não ser exatamente fiel ao que ele disse, não gostaria de fazer isso, mas ele fala sobre a administração dele na Embrafilme, e eu acho que é muito interessante vocês verem o que ele diz, né? As perseguições que ele sofria, porque eu perguntei, falei, bom, e aí, como é que era trabalhar na Embrafilme, né?
Você tinha um general que te comandava, você tinha uma classe que queria fazer filme, o resto que não tinha. Enfim, né? O povo do cinema novo dizendo que você não era do cinema novo, o povo que não era do cinema novo dizendo que você era do cinema novo. E como é que isso fazia? Ele disse, bom, era uma luta, ele e aí ele conta. Eu um dia Eu acho que eu falo assim, que lá não existia uma unidade, né? Existiam generais mais progressistas, outros linha dura, então... Aonde? Dentro da ditadura militar. Então por isso que dava uma possibilidade de você negociar, de você fazer, não era uma coisa... Isso é exatamente o que o Roberto fala, é uma coisa que eu concordo com ele. E ele diz exatamente isso, ele disse o jeito era entrar pelas brechas, não tinha jeito, né? Então tinha, por exemplo, ele conta uma coisa que ele diz, olha, assim que eu entrei lá, me ligou um general e disse assim, pois é, Roberto, a gente gostaria, né, você precisa ter muito trabalho com você, não dá para você dar conta de tudo. Não, a gente precisa que você indique alguém, você precisa indicar alguém com quem a gente possa falar, porque não dá. Aí ele disse, o Roberto conta isso, é muito engraçado, gostaria tanto de mostrar isso para vocês, vamos marcar um dia, eu mostro essa entrevista. Aí ele dizia assim, não, mas o que o senhor quer saber? O senhor me diz, o senhor me pergunta o que eu digo. Isso nós vamos meter muito trabalho, Roberto, melhor você indicar alguém. Ele disse assim, olha, é o seguinte, não dá para eu indicar ninguém, porque Roberto é ariano, um gênio desgraçado. Então, não dá para indicar ninguém, eu não tenho ninguém da minha confiança para indicar para ficar aqui dentro. Agora eu prometo ao senhor que tudo que o senhor quiser saber, o senhor me manda e eu respondo. Né? Eles queriam informantes indicados para o Roberto, para ficar lá dentro. Né? E aí o Roberto dizia, não, nunca aceitei. Ele não aceitava, ele respondia, gostaria de saber, teve um problema enorme, ele conta de um problema enorme, teve um Gaijin da Tezuka Yamazaki, que foi uma briga de foice para conseguir o filme, os caras, enfim, tem muita coisa para contar aí desse segmento do Roberto lembra filme, ou seja, foi uma certa resistência, quer dizer, existiu um cinema que foi possível fazer, se fez umas coisas, né, nesse período. Foi importante, eu acho, né? E aí ele sai da Embrafilme. Quando ele sai da Embrafilme, ele resolve fazer Pra Frente Brasil. Né? E aí foi complicado. O processo de Pra Frente Brasil é uma pérola. Eu não trouxe para vocês verem, mas aliás, tem dois aqui que vocês podem passar se vocês quiserem, que são muito diferentes entre si. Esse que também está dentro da capa, não tem muito problema, mas esse aqui eu peço que vocês tenham muito cuidado, afastem as canetas quando olharem, porque ele não está protegido e a gente é o material original, é o que a gente tem. Tá? Esse é o processo do Pichote e esse é o do Rio 40 Graus. Bom, ele sai e vai fazer o Pra Frente Brasil e... Bom, Pra Frente Brasil... Tem uma crítica artística do Guarda. Crítica artística. Sobra, mas sem maturidade de desempenhos que deixam a desejar. E o 40 graus. De quando esse documento? De quando? 68. 68, viu? Desculpa, acabei de interromper. Não, imagina, é isso mesmo. Mas parece que ele está defendendo o Pichote. Trata-se de uma produção nacional que analisa em profundidade a situação do menor, confinado aos chamados reformatórios, que sem meios para lutar e sobreviver a um sistema injusto e desumano. Não, mas a gente já está em 80, né? A censura já mudou o seu procedimento de análise, não é? Eles já estão, aí os militares estão começando a se afastar, já está voltando, você me perguntou uma coisa lá atrás, que agora eu vou retomar aí, já está voltando, não mais os funcionários desqualificados, trazidos daqui e de lá, mas funcionários civis, universitários, todos, e concursados para serem censores. Então, este trabalho de 1980 é um trabalho feito nessa base.